Ensinamento de Meishu Sama, Museu de Hakone. Edificação. Graças à produção de Deus e à dedicação de vocês, finalmente concluímos a construção do Senshu-jo, modelo do Reino do Céu de Hakone. Agora, estou muito feliz porque se completou a edificação do Museu da Arte. Significa, na verdade, um passo em direção ao reino de Deus na Terra. Embora seja minúsculo, esse pequeno modelo se expandirá pouco a pouco e chegará a todas as partes do mundo, pois nada existe de mais maravilhoso pelo elevado valor artístico das obras que possui e das quais podemos internacionalmente nos orgulhar. Outro aspecto interessante a ser observado diz respeito à rapidez com que o museu foi construído. Em apenas pouco mais de 8 meses. Acredito não haver outro exemplo de construção tão veloz quanto essa. Quando observamos, fica quase impossível admitir ter sido feito em tão curto espaço de tempo. E se considerarmos ainda que o planeta está a um passo da grande catástrofe, a nossa atitude revela-se bastante paradoxal. Parece absurdo estarmos nos dedicando de corpo e alma à construção, enquanto, por outro lado, o mundo se encaminha para a destruição. Aquisição das obras de arte. Quem visita o Museu de Hakone se surpreende com a preciosa coleção constituída de obras de artes tão raras. Quero, por isso, discorrer sobre o assunto desde o início, para mostrar-lhes como tudo aconteceu. Comecei a adquirir os exemplos logo após o término da Segunda Guerra Mundial, época em que houve uma mudança econômica radical na sociedade japonesa. Essa transformação resultou da decadência dos aristocratas, dos burgueses, dos senhores feudais e de grandes grupos empresariais. Por terem de pagar pesados impostos sobre suas fortunas, as classes privilegiadas entraram repentinamente em dificuldade financeira. Daí terem sido obrigadas, mesmo com muito pesar, a vender suas pinturas e várias outras obras de arte até então mantidas como um tesouro inestimável. Eu mesmo sentia muita pena da situação em que se encontrava a elite social japonesa. Não havia, entretanto, para ela outra saída senão vender seus objetos artísticos raros e preciosos. Então, quando eu comprava algumas dessas obras, pagava o preço que me pediam, sem pechinchar. Estava dessa forma colaborando para evitar um sofrimento ainda maior a essas pessoas. Por outro lado, ao negociar diretamente com os antiquários gananciosos, não lhe permitia obterem lucros exagerados através de preços absurdos. Foi assim que, apenas como um amador, consegui aos poucos colecionar preciosidades. Desde jovem, contudo, já apreciava a arte. Assim, mesmo sem grande experiência de compra, não sabendo avaliar o preço exato do momento, ia adquirindo somente exemplares aos quais mais gostava. Foi a atitude certa, pois quase todas as aquisições são de grande valor artístico. Profissionais do ramo que visitam o nosso museu elogiam-no, sem demagogia, por possuir obras de excelente qualidade. Afirmam também não poderem dizer o mesmo das outras instituições, onde são encontradas peças de valor duvidosos.
Até mesmo o chefe do Departamento Oriental do Museu Metrópole de Nova York, visitando o Haccone, teceu elogios com base nessas observações. No tempo durante o qual fui colecionando os vários estilos de obras de arte, comecei aos poucos a perceber o seu valor e beleza verdadeiros. Foi daí que, há mais ou menos 3 anos, me veio a ideia da construção de um museu de arte. Também, a partir desta época, misteriosamente, diversas peças chegaram-me às mãos por meios muito além das minhas expectativas. Sempre entendi tais ocorrências como um sinal evidente que Deus estava colaborando na concretização do meu objetivo. Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Boa noite. Boa noite. Essa parte de ensinamento, nós estamos falando, né, sobre a arte. Então, um dos pilares da igreja messiânica é o belo, é a beleza, né? Então, a parte da Jorê, né, que nós temos, que é a verdade, os ensinamentos, o bem, que é essa prática do Jorê, e o belo. Quando você está num lugar bonito, seja na natureza, ou mesmo num lugar que seja construído, você sente bem. Teu corpo, tua mente, tua alma, ela acalma, né? Ela relaxa, ela se sente bem. Uma música boa, você se sente bem. Já tem lugares que você vai que você já fica um pouco, você se sente agitado, né? Às vezes muita multidão, muita bagunça, muita gritaria, você já sai um pouco meio pesado, né? Esse museu de Haccone é muito bonito. Haccone é muito bonito, sabe? Pequeno protótipo que o Sama fez. Então, eles chamam, o japonês chama de kata. É como se fosse uma maquete, né? Que faz, né? É um pequeno protótipo para dali expandir para todos os lugares, né? E nessa mesma linha, nessa mesma filosofia, nós aqui no Templo do Caminho, um pequeno kata para daqui ir expandindo para os outros lugares através do ensinamento de Meixo Sama, né? Estava conversando com a moça. A maior intuito nosso aqui é preservar o ensinamento de Meixo Sama do jeito que ele é, não ficar adaptando, porque às vezes as pessoas tentam, em todas as religiões, às vezes elas tentam adaptar o ensinamento para a comodidade dela, mas aquilo é uma coisa raiz. Você tem que, é diferente do cristianismo, que Cristo foi 2000 anos atrás, Buda foi mais que isso. Então o que acontece? Foram coisas que foram passando de um para outro até ser escrita. Meixo Sama é muito recente, então são ensinamentos de 1930, 1940, 1950. Meixo Sama faleceu em 1955. Então, são coisas que foram escritas. Ele falou e foi escrito, né? Essa que é a diferença. Então, é esse trabalho que a gente tenta dar prosseguimento aqui. A agricultura sem agrotóxico, o belo e os ensinamentos de Jorei. Essa é a nossa base, né? Um pouco antes eu estava conversando com o pessoal da África. Por quê? Porque através da internet o pessoal da África também começou a seguir, começou a assistir às aulas. Então assiste às nossas orações, às nossas palestras, às aulas do ministro Márcio, as palestras da ministra Silvia. E aí eles entraram em contato com a gente e começaram a se filiar a nós, diria assim, né? Seguir os ensinamentos através daquilo que nós estamos fazendo. E eu tive essa oportunidade de, em agosto, mês passado, né? Parece que faz tanto tempo, né? Em agosto, fomos lá, inauguramos uma pequena igrejinha lá em Cabinda, né? Ainda tem mais coisas para fazer, e muito com a doação que foi feita aqui no Brasil, porque lá eles têm poucos recursos. Os
recursos financeiros dele lá são bem limitados, sabe? Então, daqui a gente consegue mandar para eles fazerem algumas coisas lá. Então, lá em Angola, a igreja já está em funcionamento. Lá eles têm o hábito de todo domingo. Aqui a gente faz o culto mensal, né? Um domingo do mês, os outros domingos a gente está de folga e a gente se dedica durante a semana, né? Lá todos os domingos, eles se reúnem na igreja, todos, entendeu? É como se fosse todo mundo para a missa, vai para o jorei todo mundo, tá? De quarta-feira eles fazem uma maratona de jorei lá, que se reúne todo mundo também para receber e trocar jorei. Isso em Angola. Do lado de Angola tem o Congo francês, Congo Brazzaville, e tem o Congo belga, onde tem Kinshasa, né? Kinshasa e Brazzaville são perto. Então, lá em Brazzaville já estamos construindo uma pequena igreja também. Lá em Brazzaville já está com a fundação feita, já tem o terreno, né? E a ideia é terminar essa, lá agora de Brazzaville, né? E fazer uma em Kinshasa, que é no Congo belga. Então, quando eu fui para lá, a gente otorgou o ministro Nelson, que agora é ministro, né? E ele tem a facilidade que ele fala o português, porque ele é de Angola, mas ele fala o francês e fala o lingala. Lingala é uma língua quase que universal ali naquela região da África, né? É uma língua originária, tribal deles lá. Então, isso facilita bastante. Então, quando eu preciso me comunicar com o pessoal que é do lingala, do francês, eu tenho que usar o tradutor do Google para poder. Só que às vezes o tradutor ele fala algumas coisas meio. Você fala assim, será que é isso que foi tentou dizer mesmo, né? Então a gente atrapalha um pouco. Então a gente está fazendo esse esforço, né, de divulgar o ensinamento, fazer agricultura. Temos um pequeno sítio aqui em Miracatu. Então a gente sempre tem aqui mandioca da grande natureza, produzida sem adubo, sem agrotóxico. Aí a gente vem para não estragar, a gente descasca, embala, pesa em saquinho de meio quilo, põe no freezer. Então tem mandioca sempre aqui também, né? Lá eles estavam mostrando um terreno grande também lá, que eles estão plantando mandioca. Lá eles usam a mandioca, não só a mandioca, eles usam a folha da mandioca. Isso a gente tem que aprender aqui. Eles chamam de saca-folha. Eles pegam a mandioca, a folha, socam, né? E depois eles misturam no feijão. Fica gostoso. Eu comi muito lá. Eu comi bastante, sei lá. E aqui a gente joga a folha fora, né? Então é interessante. Lá então eles estavam mostrando que eles estavam tristes lá porque num lugar lá que tem essas mandiocas plantadas, roubaram as folhas. A mandioca está lá, mas as folhas levaram para fazer esse saca-folha. E é uma comida que te dá sustância, sabe? É bem interessante. Você se sente forte, né? Então esse nosso esforço aqui de divulgar ensinamento, né? Ela é de Santos, trabalha em São Paulo, tem acompanhado pela internet, veio aqui já a terceira vez, né, que ela vem aqui, já conheceu lá em São Paulo, né? Então a internet, ela tem isso, ela diminui, ela encurta a distância, né? Muitas pessoas da internet também fazem doação. A gente manda o Pix, o pessoal faz o Pix, e aí a gente utiliza aqui, pagar aluguel, pagar a luz, pagar água, pagar as despesas lá do sítio de Miracatu, e quando dá a gente consegue ajudar lá um pouco lá na África, né? Então hoje a gente conseguiu mandar um pouco lá para eles comprarem material de construção, pagar a mão de obra e dar continuidade. Então tem o esforço deles lá e tem o esforço aqui dos membros, dos frequentadores, também fazendo essa parte aí de criar uma estrutura para que o ensinamento vá para lá também, né? Eles têm muita fé, eles têm bastante resultado, bastante milagre acontecendo lá. Então isso que é importante, esse esforço, cada um faz um pouquinho. Tá bom, gente? Obrigado, bom fim de semana para vocês.